Ricardo Almeida tinha prédios, empresas e dinheiro suficiente para comprar quase tudo o que desejasse. Só não podia comprar o que perdeu. 2 anos antes, um acidente levou sua esposa e os 2 filhos. Desde aquele dia, a mansão onde morava virou um lugar silencioso demais. Os quartos das crianças continuavam fechados. As fotos da família ainda estavam nas paredes, mas Ricardo mal conseguia olhar para elas. Ele tentou seguir em frente. Assinou contratos, participou de reuniões, apareceu sorrindo em revistas de negócios. Por dentro, carregava um vazio que ninguém via. Naquela noite, a chuva caía forte sobre a cidade. Ricardo saiu sozinho, sem avisar motorista nem segurança. Dirigiu sem destino até parar numa praça antiga, cercada por prédios altos e luzes refletindo no chão molhado. Desceu do carro, sentou num banco encharcado e ficou olhando para o nada. O frio parecia menor que a dor que sentia. "Cansei", murmurou com os olhos perdidos. Foi então que, no meio do barulho da chuva, uma voz suave começou a cantar ao longe. Era uma melodia simples, mas carregada de calma, como se dissesse que ainda existia esperança. Ricardo levantou a cabeça devagar. Havia algo naquela voz que o impediu de ir embora. Ricardo ficou imóvel por alguns segundos, tentando entender de onde vinha aquela canção. A chuva batia nas árvores, nos telhados e no banco molhado, mas a voz atravessava tudo. Sem pensar muito, ele se levantou e começou a seguir o som pela praça escura. Passou por um coreto vazio, por bancos abandonados e por uma pequena banca fechada. Quanto mais andava, mais sentia o coração apertar de um jeito diferente, como se algo adormecido estivesse despertando. Então viu. Debaixo da marquise de uma loja antiga, sentada no chão, estava uma jovem enrolada em um cobertor gasto. O cabelo molhado caía sobre os ombros e as mãos tremiam de frio. Mesmo assim, ela cantava baixinho, olhando para o céu cinzento, como quem se agarrava à própria fé. Ao lado dela, havia apenas uma mochila pequena e uma sacola rasgada. Ricardo parou a poucos passos, sem dizer nada. A moça percebeu sua presença e interrompeu a música. "Desculpa se incomodei", disse ela, abaixando os olhos. Ricardo tirou o casaco caro dos ombros e estendeu para ela. "Você vai adoecer aqui." A jovem hesitou. "Não precisa, senhor." "Precisa sim." Ela pegou o casaco devagar, surpresa com a gentileza. "Meu nome é Lúcia", falou em voz baixa. Ricardo respirou fundo antes de responder. "Ricardo." E sem entender o motivo, ele sentiu vontade de continuar ali. Lúcia vestiu o casaco com cuidado, como se tivesse medo de estragar algo valioso. O tecido ainda estava quente, e aquilo pareceu emocionar mais do que ela queria mostrar. Ricardo observou em silêncio. Havia muito tempo que ele não via alguém agradecer com os olhos. "Por que você estava cantando na chuva?" perguntou. Lúcia deu um pequeno sorriso. "Porque quando a vida fica pesada, eu canto. Se eu parar, desabo." A resposta atingiu Ricardo de um jeito inesperado. Ele se sentou no degrau em frente a ela, ignorando a água que escorria pelo chão. "E funciona?" Lúcia pensou por um instante. "Nem sempre. Mas me ajuda a atravessar a noite." Os dois ficaram calados por alguns segundos. Depois Ricardo apontou para a rua quase vazia. "Tem uma lanchonete aberta na esquina. Venha comer alguma coisa." Lúcia recuou. "Não gosto de incomodar ninguém. Hoje eu preciso da sua companhia mais do que você da minha", respondeu ele. Ela estranhou a sinceridade daquele homem elegante, com o olhar cansado de quem carregava o mundo nas costas. Minutos depois, sentados numa mesa simples, Ricardo empurrou um café quente e um prato de pão para ela. Lúcia segurou a xícara com as 2 mãos, tentando aquecer os dedos. "Fazia tempo que ninguém me convidava para sentar à mesa", disse baixinho. Ricardo baixou os olhos. Naquela frase simples, ele percebeu que os dois estavam mais perdidos do que imaginava. A lanchonete estava quase vazia. O som da chuva no vidro preenchia o silêncio entre os dois. Ricardo mexia no café sem beber. Lúcia comia devagar, como quem queria fazer aquele momento durar. "Você não parece alguém que sai sozinho numa noite dessas", ela comentou. Ricardo soltou um sorriso fraco. "E você não parece alguém que desistiu de si mesma." Lúcia ergueu os olhos surpresa. "Eu quase desisti muitas vezes.
Só não dei esse gosto para a vida. Ricardo ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, falou o que não contava a ninguém. Disse que havia perdido a esposa e os filhos num acidente, que desde então trabalhava sem parar para não pensar, e que a casa onde morava parecia maior e mais vazia a cada dia. Lúcia ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela apenas disse: "Dor não escolhe endereço, Ricardo." Aquela frase ficou no ar. Era simples, mas verdadeira. Ao sair da lanchonete, a chuva já estava fraca. Ricardo olhou para a rua escura, depois para Lúcia, tremendo de frio com o casaco dele. "Você não vai voltar para a calçada hoje?" Ela franziu a testa. "E para onde eu iria?" Ricardo respirou fundo. "Para minha casa. Tenho um quarto livre, comida quente e uma porta segura." Lúcia deu um passo para trás, desconfiada. Ele percebeu e falou firme. Sem cobrança, sem medo, só abrigo. Ela olhou para o carro parado na esquina e depois para aquele homem triste tentando ajudar alguém quando mal conseguia ajudar a si mesmo. Então respondeu baixinho: "Só por esta noite." O carro atravessou avenidas iluminadas até parar diante de um portão enorme. Lúcia arregalou os olhos quando viu a mansão cercada por jardins e fontes acesas. Entrou em silêncio, observando o chão brilhando, as escadas largas e os lustres que pareciam de cinema. Mesmo com todo aquele luxo, a casa tinha um ar frio, como se ninguém realmente morasse ali. Ricardo chamou a governanta, Dona Helena, e pediu que preparasse um quarto para Lúcia. A mulher estranhou, mas apenas concordou. "Use o quarto de hóspedes do corredor leste", disse ele. Lúcia apertou a mochila contra o peito. "Isso tudo é seu?" Ricardo respondeu sem emoção. "Nada disso me faz companhia." No quarto, ela encontrou cama macia, toalhas limpas e uma janela com vista para a cidade. Ficou alguns segundos parada, sem acreditar. Depois entrou no banho quente e deixou a água cair sobre o rosto, como se lavasse anos de cansaço. Mais tarde desceu tímida até a cozinha. Dona Helena preparava sopa. Lúcia ofereceu ajuda por hábito e a governanta recusou. Mesmo assim, minutos depois encontrou a mesa posta, o pão cortado e a louça organizada. "Você não sabe ficar parada, não é?" perguntou a senhora. Lúcia sorriu de leve. Do outro lado da casa, Ricardo observava pela porta entreaberta. Pela primeira vez em muito tempo, ouviu barulho de vida dentro daquela mansão silenciosa. Na manhã seguinte, Ricardo desceu para o café esperando encontrar a casa como sempre. Quieta e sem cor. Mas sentiu cheiro de pão aquecido e café fresco antes mesmo de chegar à cozinha. Lúcia estava arrumando uma jarra de flores simples que havia colhido no jardim. Dona Helena observava tudo com expressão surpresa. "Ela acordou cedo e já reorganizou metade da cozinha", comentou. Lúcia ficou sem jeito. "Desculpa, eu gosto de ajudar." Ricardo olhou em volta. Pequenos detalhes haviam mudado. As cortinas estavam abertas, a luz do sol entrava e até o ambiente parecia respirar melhor. "Não precisa pedir desculpas por isso", disse ele. Antes de sair para a empresa, Ricardo deixou um cartão sobre a mesa. "Compre roupas novas e o que precisar." Lúcia empurrou o cartão de volta. "Roupa eu aceito, luxo não." Ele quase sorriu. "Você sempre responde assim?" "Só quando tentam comprar minha gratidão." Ricardo foi para o trabalho pensando nela. No escritório, assinou contratos, ouviu relatórios e encarou números milionários, mas sua cabeça voltava para a cozinha iluminada da mansão. Ao retornar no fim da tarde, encontrou música tocando baixo e Lúcia pintando um vaso antigo. A cena simples mexeu com ele. Fazia tempo que aquela casa não parecia um lar. Mas quando seus olhos cruzaram os dela, a culpa veio junto, pesada e silenciosa. Amar de novo parecia uma traição que ele ainda não sabia enfrentar. Nos dias seguintes, Ricardo e Lúcia passaram a conviver com naturalidade. Ela preparava o café, cuidava das flores e enchia os corredores de pequenas músicas cantaroladas. Ele saía cedo para a empresa e voltava ansioso para ouvir qualquer som vindo da cozinha. Certa noite encontrou Lúcia tentando acender a lareira. "Isso também tem segredo?" ela brincou. Ricardo se aproximou, ajoelhou ao lado dela e mostrou como fazer. Quando as mãos dos dois se tocaram, os dois ficaram imóveis por um instante. O fogo acendeu, mas o clima entre eles mudou antes disso.
Mais tarde, sentaram no sofá da sala enorme, agora iluminada pela lareira. Lúcia contou que perdeu a mãe ainda jovem e que depois de cair num golpe, acabou sem casa e sem ninguém. Aprendi que algumas quedas doem mais pela solidão do que pela pobreza, disse ela. Ricardo a ouviu em silêncio e pela primeira vez em anos falou dos filhos sem travar a voz. Lúcia segurou sua mão com delicadeza. Eles continuam em você. Ricardo fechou os olhos emocionado. Impulsivamente aproximou o rosto e quase a beijou, mas recuou no mesmo instante, levantando-se rápido. Me desculpe. Lúcia ficou confusa. Ricardo saiu da sala e subiu para o quarto carregando de novo a culpa que pensava estar deixando para trás. Na manhã seguinte, uma mulher elegante entrou na mansão sem ser anunciada, olhando tudo com frieza. Então é verdade, disse ela. Você trouxe outra para dentro de casa. Lúcia estava na sala quando a mulher apareceu. Alta, bem vestida e com um olhar duro, ela se apresentou sem gentileza. Sou Vanessa, sócia de Ricardo há anos. Depois encarou Lúcia da cabeça aos pés. Entendi por que os empregados andam comentando. Lúcia sentiu o rosto queimar, mas se manteve calma. Ricardo desceu as escadas naquele momento e percebeu o clima pesado. Vanessa, chega. A mulher cruzou os braços. Chega nada. Você sumiu de reuniões importantes e agora transforma sua casa nisso? Ricardo respondeu firme. Minha vida particular não diz respeito a você. Vanessa lançou um sorriso frio. Sua vida particular afeta a empresa quando você perde o foco. Lúcia tentou sair dali, mas Ricardo segurou de leve sua mão. Você fica. Aquilo bastou para Vanessa entender o que estava acontecendo. Antes de ir embora, ela disparou. Cuidado. Algumas pessoas entram pela porta da frente pensando no cofre. Quando a porta bateu, o silêncio tomou conta da sala. Lúcia soltou a mão de Ricardo. Talvez eu devesse ir embora. Não por causa dela, ele disse. Não por causa dela. Por causa de você. Ainda está preso ao passado e eu não quero ser sombra de ninguém. As palavras atingiram Ricardo em cheio. Lúcia subiu para o quarto, arrumou a mochila e deixou sobre a cama o casaco que ele lhe emprestara naquela noite de chuva. Quando Ricardo entrou no quarto minutos depois, encontrou apenas a janela aberta e o quarto vazio. Ricardo correu para fora da mansão e entrou no carro sem pensar. Procurou por ruas, praças e avenidas, até voltar ao lugar onde tudo começou. A chuva fina caía outra vez quando ele viu Lúcia sentada sob a mesma marquise, abraçada à mochila. Ricardo se aproximou devagar. Eu procurei você pela cidade inteira. Lúcia não o encarou. Seu mundo é grande demais para mim. Ele se ajoelhou diante dela. Meu mundo era vazio antes de você entrar nele. Lúcia ergueu os olhos emocionada. Ricardo respirou fundo. Eu não queria amar ninguém de novo, porque achava que estaria traindo minha família. Mas entendi uma coisa. Eles me ensinaram a amar, não a viver preso à dor. O silêncio entre os dois foi quebrado apenas pela chuva. Eu não preciso de alguém para substituir o que perdi. Preciso de alguém para caminhar comigo daqui para frente. Lúcia deixou as lágrimas caírem sem esconder. Ricardo abriu o casaco e a envolveu num abraço apertado. Dessa vez, ela não recuou. Sem pressa, os dois se beijaram enquanto a chuva lavava o passado. Meses depois, a mansão estava diferente. Havia risos, música na cozinha e flores por toda parte. Lúcia coordenava um projeto criado por Ricardo para acolher mulheres em situação de rua. Na entrada da casa, ele a abraçou por trás e perguntou: Ainda canta quando a vida pesa? Ela sorriu. Agora canto para agradecer. E juntos finalmente seguiram em paz. O tempo passou trazendo leveza para os dois. Ricardo voltou a sorrir sem culpa, e Lúcia descobriu que merecia ser feliz sem pedir licença para ninguém. Meses depois, em um jardim iluminado da própria mansão, Ricardo preparou uma surpresa simples e cheia de significado. No mesmo horário em que a chuva caía na noite em que se conheceram, ele segurou as mãos dela e perguntou: Quer dividir a vida comigo daqui para frente? Lúcia chorou, riu ao mesmo tempo e respondeu sim, antes que ele terminasse a frase. O casamento foi elegante, mas acolhedor.
cercado de pessoas que aprenderam a admirar a força dos dois. Dona Helena entrou emocionada como madrinha, e até os funcionários da casa comemoraram como família. Alguns anos depois, a mansão já não lembrava em nada aquele lugar silencioso. Havia brinquedos espalhados pela sala, desenhos na geladeira e passos correndo pelos corredores. Ricardo e Lúcia construíram a família que a vida lhes permitiu recomeçar, sem apagar o passado, mas transformando a dor em amor. E sempre que a chuva caía, os dois se olhavam com carinho, lembrando que tudo começou por causa de uma canção na noite mais difícil de suas vidas. Agora me conta aqui nos comentários, o que você achou dessa história? Você gosta mais de romances na fazenda ou histórias na cidade como essa? Comenta bastante, porque sua opinião ajuda muito o canal e eu adoro ler cada comentário. Se você gostou, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com alguém que ama histórias emocionantes. Até a próxima! No fim de uma tarde nublada de 1994, quando o cheiro de terra molhada subia da estrada de barro e o vento balançava os eucaliptos da entrada, uma moça desceu do ônibus com uma mala antiga numa mão e coragem na outra. O nome dela era Magnólia. Jovem, bonita sem fazer esforço, olhar firme e vestido simples, daqueles bem passados com cuidado. Quem via de longe pensava que ela estava perdida. Quem olhava direito percebia que ela sabia muito bem onde pisaria. A fazenda Vale do Ouro aparecia imensa no alto do morro, cercada por cercas tortas, curral vazio e um silêncio estranho para um lugar que já teve fama de nunca parar. Diziam no vilarejo que ali já se ouviam risadas, moda de viola e tropa entrando pelo portão. Agora, o que se escutava era só vento e preocupação. Magnólia apertou a alça da mala e seguiu a pé pela estrada de cascalho. Cada passo levantava poeira e lembrança. Ela não tinha ido ali por acaso. Trazia no bolso uma carta antiga da tia Alzira, cozinheira aposentada da fazenda, que escreveu semanas antes. Se precisar recomeçar, procure o Sr. Jorge. Ele anda precisando de ajuda mais do que admite. Magnólia precisava mesmo recomeçar. Depois de perder a mãe e ficar sem o pequeno quarto onde morava na cidade, juntou roupas, dignidade e seguiu viagem. Só não imaginava que pisaria numa casa prestes a desmoronar por dentro. Quando chegou perto da varanda principal, viu 2 carros pretos estacionados e homens engravatados falando alto, como quem sente prazer na desgraça alheia. Um deles ria com deboche. Assina logo, Jorge. Quanto mais demora, menos vale. Magnólia parou atrás de uma coluna e observou. Sentado numa cadeira de madeira, com os braços apoiados nos joelhos e o chapéu entre as mãos, estava Jorge. Belo jovem, alto, ombros largos, rosto sério e bonito, daquele jeito que nem percebe. Um dos fazendeiros mais conhecidos da região, mas naquele instante não havia imponência. Havia cansaço. Os olhos fundos de quem lutou sozinho tempo demais. Não preciso de pressa de urubu, ele respondeu seco. O homem do terno sorriu torto. Precisa sim. Amanhã vence mais uma dívida. Magnólia sentiu o peito apertar. Tinha acabado de chegar e já entendia que a fazenda estava por um fio. Um empregado velho apareceu na varanda e viu a moça parada. Quem é você? Perguntou desconfiado. Vim trabalhar. Trouxe carta da dona Alzira. O homem pegou o papel, leu e coçou a cabeça. Jorge ergueu os olhos pela primeira vez e encarou Magnólia. Ela percebeu algo raro naquele olhar. Um homem acostumado a mandar, mas cansado de não ter em quem confiar. Sabe fazer o quê? Ele perguntou sem rodeio. Sei limpar, cozinhar, organizar, cuidar de casa e resolver bagunça que os outros fingem não ver. Um dos homens engravatados riu alto. Olha só, apareceu uma salvadora. Magnólia virou devagar para ele. Melhor aparecer uma salvadora do que urubu, esperando carniça. O terreiro ficou mudo.
Até o vento pareceu parar para escutar. Jorge segurou um sorriso que quase escapou. Fazia tempo que ninguém respondia àqueles homens na frente dele. "Qual seu nome?" ele perguntou. "Magnólia." "Pode entrar, Magnólia. Se aguentar o peso dessa casa, o serviço é seu." Ela subiu os degraus da varanda sem abaixar a cabeça. Passou pelos homens de terno como quem atravessa fumaça. Quando entrou no casarão, viu móveis cobertos, lustres apagados e retratos antigos tomados de poeira. Casa grande e triste dá um aperto diferente, e Magnólia sentiu na hora. Na cozinha, encontrou armários quase vazios, contas empilhadas na mesa e um rádio velho chiando baixinho. Aquilo não era só falta de dinheiro, era abandono. Enquanto lavava as mãos na pia de ferro, escutou a discussão do lado de fora aumentar. Jorge estava sendo pressionado a vender tudo ainda naquela noite. Magnólia enxugou as mãos no pano e olhou pela janela. O homem parecia cercado, sozinho, cansado de brigar. Ela respirou fundo. Tinha chegado ali para procurar trabalho. Mas talvez o destino tivesse trazido coisa maior. Será que aquela moça simples conseguiria mudar a sorte da fazenda antes que fosse tarde demais? Na manhã seguinte, o sol nasceu tímido entre a neblina, espalhando luz fraca sobre os pastos secos da Vale do Ouro. O terreiro cheirava a café recém-passado e lenha queimando, coisa que não se sentia ali fazia tempo. Magnólia acordou antes de todos, amarrou os cabelos, vestiu o avental que encontrou no armário e começou a mexer na cozinha como quem conhece o lugar há anos. Lavou panela esquecida, abriu janela emperrada, varreu o canto tomado de pó e colocou água no fogo. Casa triste muda de humor quando alguém cuida dela de verdade. O velho Anselmo, empregado antigo da fazenda, entrou esfregando os olhos e parou na porta. "Uai, até parece outro lugar." Magnólia sorriu de leve. "Lugar nenhum gosta de abandono." Ele coçou a barba branca e respondeu baixinho: "Nem gente." Jorge apareceu logo depois. Camisa clara dobrada nos braços, botas sujas de barro e o semblante fechado de sempre. Mas quando sentiu o cheiro do café, olhou em volta como se estranhasse a própria casa. A mesa estava posta com simplicidade. Pão aquecido, manteiga, queijo cortado e café forte. "Não precisava disso tudo", ele disse. "Precisava sim", Magnólia respondeu sem cerimônia. Homem preocupado pensa pior de barriga vazia. Anselmo soltou uma risadinha escondida. Jorge puxou a cadeira e, pela primeira vez em muito tempo, sentou para comer sem pressa. Enquanto ele tomava o café, Magnólia observava detalhes que ninguém notava. O caderno de contas largado num canto, sacos de ração abertos desperdiçando produto, ferramentas enferrujando no quintal, 2 empregados chegando tarde e fingindo serviço. Gente sugando uma fazenda ferida. Ela já tinha visto isso antes em outros lugares. Quando o dono perde a esperança, os aproveitadores aparecem feito mato em cerca quebrada. Mais tarde, Jorge saiu para olhar o gado restante e Magnólia pediu licença para organizar a despensa. Encontrou mantimentos vencendo, compras repetidas, coisas faltando e recibos sem sentido. Separou tudo em montes e chamou Anselmo. "Quem compra mantimento aqui?" "Seu Dimas, feitor antigo. E ele presta conta?" O velho respirou fundo antes de responder. "Prestava, no começo." Magnólia entendeu na hora. Quando Dimas entrou na cozinha, botas batendo forte e cara de poucos amigos, encontrou ela mexendo nos papéis. "Quem mandou fuçar nisso?" ele rosnou. Magnólia nem levantou os olhos. "Quem gosta de bagunça se incomoda com ordem." "Você chegou ontem e já vi coisa demais." O homem avançou um passo irritado, mas Jorge apareceu na porta nesse instante. "Algum problema?" Dimas mudou a voz na mesma hora. "Nenhum, patrão. Só estava mostrando o serviço." Jorge olhou para Magnólia, depois para os recibos espalhados. "Continue." Dimas saiu contrariado, chutando uma lata no corredor. Quando ficaram sozinhos, Jorge perguntou: "O que viu aí?"
dinheiro escorrendo pelo ralo. Tem certeza? Tenho olhos. Ele quase sorriu de novo. Magnólia percebeu que por trás da dureza havia um homem cansado de confiar em gente errada. No começo da tarde, 2 credores voltaram à fazenda. Entraram falando alto, sem pedir licença. Um deles olhou Magnólia limpando a cristaleira e comentou com deboche: "Tá vendo, Jorge? Já tá contratando enfeite quando devia vender logo." Antes que ela respondesse, Jorge se levantou devagar. A voz saiu baixa, mas firme. "Na minha casa, respeite quem trabalha. Ou a conversa acaba aqui." O homem se calou na hora. Magnólia fingiu seguir limpando, mas sentiu o coração bater diferente. Não era só defesa, era consideração. Pequena coisa para uns, enorme para quem já conheceu desprezo. Depois que os visitantes foram embora, Jorge ficou olhando o terreiro pela janela. "Eles sentem prazer em me ver caído", murmurou. Magnólia aproximou uma xícara de café fresco e colocou ao lado dele. "Então levante. Só isso tira a festa de gente assim." Ele virou o rosto e a encarou por alguns segundos, como se aquela frase tivesse mexido em lugar antigo. "Você fala como se fosse fácil." "Nunca falei que era fácil. Falei que era preciso." O silêncio entre os dois não pesou. Pelo contrário, parecia que a casa respirava melhor. Mais tarde, ao fechar a despensa, Magnólia encontrou atrás de uma prateleira um envelope com notas promissórias e uma assinatura estranha repetida várias vezes. Guardou sem comentar nada. Tinha caroço nesse angu e ela sabia. Enquanto o sol descia vermelho atrás dos morros, Jorge observava Magnólia pendurar roupa no varal com movimentos calmos, como quem traz paz sem fazer alarde. E uma pergunta começou a rondar o peito dele. Quem era aquela moça que tinha chegado com uma mala velha e em menos de um dia mexido na casa, e nele também? Naquela noite, a chuva caiu miúda sobre o telhado antigo, fazendo um barulho manso que embalava pensamento inquieto. A fazenda Vale do Ouro parecia outra por fora, com as janelas abertas e a varanda iluminada, mas por dentro ainda guardava segredos demais. Magnólia não conseguiu dormir cedo. Havia coisa errada nos recibos, nas contas e principalmente no jeito apressado daqueles homens querendo a venda da fazenda. Gente honesta cobra, gente esperta empurra. Sentada à mesa da cozinha, sob a luz amarela de uma lamparina, ela abriu de novo o envelope escondido que encontrara na despensa. Eram papéis antigos, cobranças duplicadas, assinaturas mal feitas e valores que não batiam com nada. Ela franziu a testa. "Estão sangrando essa casa faz tempo", sussurrou para si. Anselmo entrou devagar, enrolado num cobertor. "Ainda acordada?" "Seu Anselmo, me diz uma coisa. O senhor confia no Dimas?" O velho demorou a responder. Olhou para a porta antes, como quem teme até parede. "Já confiei. Hoje não boto a mão no fogo nem pelo isqueiro dele." Magnólia entendeu mais uma peça do quebra-cabeça. Na manhã seguinte, antes do sol esquentar, ela foi até o galpão onde guardavam ferramentas e sacos de milho. O lugar estava cheio, mas mal cuidado. Havia ração rasgada, sacaria sumindo e marcas recentes de carroça no chão úmido. Estranho demais, pensou. Quando se abaixou para examinar, ouviu vozes atrás do depósito. Era Dimas falando baixo com um homem desconhecido. "Leva hoje à tarde. O patrão nem percebe." Magnólia ficou imóvel. O sangue subiu na hora, mas ela se segurou. Quem age no impulso perde prova. Esperou os passos se afastarem e correu até a casa. Jorge estava no curral tentando apartar 2 vacas magras que brigavam por comida. "Preciso falar com o senhor." "Agora?" ele perguntou sem paciência. "Agora." O tom dela fez Jorge largar o serviço e segui-la até a sombra do celeiro. Magnólia contou tudo: recibos falsos, compras suspeitas, sumiço de mantimento e a conversa que acabara de ouvir. Jorge ouviu em silêncio, mandíbula travada. "Está me dizendo que fui roubado dentro da minha própria casa?"
Estou dizendo que confiar em todo mundo saiu caro. Ele fechou os olhos por um instante. Não era só prejuízo, era humilhação. O homem que sustentava o sobrenome da família tinha sido enganado debaixo do próprio teto. Por que está me ajudando? Ele perguntou de repente. Magnólia respirou fundo. Porque sei o gosto de ver gente boa sendo passada para trás. Jorge a encarou diferente naquele momento. Não como empregada, como alguém do mesmo lado da trincheira. Combinaram ficar calados e observar. Naquela tarde, esconderam-se perto do galpão. Dimas apareceu assobiando, acompanhado do mesmo homem estranho e de uma carroça vazia. Começaram a carregar sacos de milho e ferramentas. Jorge saiu das sombras com passos firmes. "Tá levando para onde?" Dimas empalideceu. "Patrão, eu ia trocar por preço melhor." "Mentindo mal desse jeito?" Jorge avançou mais um passo. "Há quanto tempo?" O homem tentou correr, mas Anselmo surgiu do outro lado com 2 peões antigos que ainda respeitavam a casa. Cercado, Dimas baixou a cabeça. "Faz meses." Jorge ficou vermelho de raiva. Magnólia temeu que ele partisse para cima, mas ele apenas apontou para a porteira. "Some daqui antes que eu esqueça quem fui criado para ser." Dimas saiu correndo sob vaias baixas dos empregados. O outro homem foi junto, tropeçando na lama. O terreiro inteiro parecia respirar aliviado. Só que Jorge não comemorou. Ficou parado olhando os sacos roubados, empilhados, como se visse ali tudo que perdeu nos últimos anos. Dinheiro, tempo, confiança. Magnólia se aproximou devagar. "Ainda dá para virar esse jogo." "Você fala como se me conhecesse." "Não conheço tudo, mas conheço o homem cansado." Ele soltou um riso curto, amargo. "E o que mais conhece? Que o senhor se esconde atrás dessa cara fechada para ninguém notar o quanto está ferido." Jorge levantou os olhos, surpreso com a coragem dela. Ninguém falava assim com ele. Ninguém ousava enxergá-lo de verdade. O vento passou entre os dois, trazendo cheiro de capim cortado. Havia algo novo ali, silencioso e perigoso, admiração misturada com vontade de chegar perto. Mais tarde, ao refazer as contas com o que foi recuperado, Magnólia percebeu que ainda faltava muito para salvar a fazenda. A roubalheira tinha sido só uma parte do buraco. As maiores dívidas venceriam em poucos dias. Ela fechou o caderno devagar e pensou: tirar o ladrão foi o começo. Mas será que conseguiria salvar Jorge da ruína antes que o coração dela se envolvesse de vez? Depois da expulsão de Dimas, a fazenda Vale do Ouro acordou diferente. O terreiro voltou a ter passo cedo, o curral ganhou movimento e até os cachorros latiam mais animados, como se também sentissem que a casa tinha deixado de aceitar desaforo. Mas apesar da melhora no ar, as contas continuavam pesadas, feito saco molhado. Magnólia sabia disso. Tirar o ladrão da porta não pagava a dívida antiga. Era preciso inteligência, coragem e alguém disposto a ouvir. Naquela manhã, ela apareceu na varanda com um caderno nas mãos e o cabelo preso num lenço florido. Jorge estava sentado olhando os morros, mergulhado em preocupação. Depois da expulsão de Dimas, a fazenda Vale do Ouro acordou diferente. O terreiro voltou a ter passo cedo, o curral ganhou movimento e até os cachorros latiam mais animados, como se também sentissem que a casa tinha deixado de aceitar desaforo. Mas apesar da melhora no ar, as contas continuavam pesadas, feito saco molhado. Magnólia sabia disso. Tirar o ladrão da porta não pagava a dívida antiga. Era preciso inteligência, coragem e alguém disposto a ouvir. Naquela manhã, ela apareceu na varanda com um caderno nas mãos e o cabelo preso num lenço florido. Jorge estava sentado, olhando os morros, mergulhado em preocupação. "Trouxe problema ou solução?" Ele perguntou sem virar o rosto. "Os dois. Primeiro escuta, depois reclama." Ele se ajeitou na cadeira, quase divertido. Magnólia abriu o caderno e começou a mostrar tudo que havia levantado.
Gastos inúteis, compras repetidas, venda mal negociada de leite, terras boas largadas sem plantio e ferramentas paradas enquanto contratavam serviço de fora. Jorge ouvia em silêncio, às vezes franzindo a testa, às vezes balançando a cabeça como quem se irritava consigo mesmo. Eu deixei isso acontecer, murmurou. Deixou porque estava lutando sozinho, ela respondeu. Sozinho, a gente cansa e para de enxergar. A frase bateu fundo. Fazia anos que Jorge carregava o nome da família, as dívidas do pai, a cobrança do povoado e o peso de não demonstrar fraqueza. Ninguém tinha dito aquilo com tanta verdade. Magnólia então apontou para o quintal dos fundos. Aquelas terras perto do riacho ainda prestam. Dá para plantar hortaliça rápida, vender na feira da cidade e levantar dinheiro logo. O pomar também está largado. Goiaba apodrecendo no pé é pecado. Jorge cruzou os braços. Você fala como administradora. Falo como filha de lavrador que aprendeu a contar moeda antes de aprender a sonhar. Ele abaixou o olhar por um instante. Quanto mais conhecia aquela moça, mais percebia que ela carregava força sem fazer alarde. Nos dias seguintes, trabalharam lado a lado. Magnólia organizava, limpava, separava contas, anotava produção. Jorge pegava no pesado com os peões, consertava cerca, negociava ração, voltava a circular pela própria fazenda como dono de si. O povo do vilarejo começou a comentar. O Jorge está mudado. A moça nova botou a casa nos trilhos. Será que tem romance nisso aí? E onde há curiosidade, há plateia. Numa tarde quente, Magnólia carregava caixas de frutas para a caminhonete quando tropeçou numa pedra solta. Antes que caísse, Jorge a segurou pela cintura. Foi rápido, mas o tempo pareceu esticar. Ela sentiu o cheiro de sol e sabão da camisa dele. Ele percebeu a delicadeza dela misturada com firmeza de quem trabalha desde cedo. Os dois ficaram próximos demais por um segundo. Já pode me soltar, ela disse, tentando esconder o sorriso. Posso, só não sei se quero. Jorge falou baixo, como se a frase tivesse escapado antes da hora. Magnólia corou e pegou a caixa de volta. Então se controle, Jorge. Ele ficou vendo ela se afastar com um sorriso raro nos lábios. Naquela noite, enquanto a chuva ameaçava longe, sentaram na varanda depois do jantar. O rádio tocava baixinho uma moda antiga. Anselmo já dormia. O silêncio entre os dois era confortável. Por que nunca casou? Magnólia perguntou de repente. Jorge demorou. Porque a mulher que eu queria escolheu dinheiro de outro. E por isso desistiu de todas? Talvez eu tenha desistido foi de mim. Magnólia virou o rosto para encará-lo. Besteira. Homem bom se esconde demais quando se machuca. E você, por que veio sozinha? Ela mexeu nas mãos antes de responder. Porque esperar socorro dos outros quase sempre atrasa a vida da gente. Jorge sentiu vontade de tocar aquela mão inquieta, mas se conteve. O vento trouxe cheiro de café secando no terreiro e folhas molhadas. Havia paz naquela varanda, coisa rara para os dois. Então, quando tudo parecia enfim melhorar, o barulho de um carro quebrou a noite. Faróis fortes invadiram o terreiro. Desceu uma mulher elegante, bem vestida, salto alto afundando na terra com irritação. Bonita, confiante e com um sorriso perigoso. Jorge se levantou na mesma hora. Magnólia percebeu o susto no rosto dele. Quem é ela? Perguntou baixo. A resposta veio seca. Helena. O nome caiu pesado no ar. Magnólia não sabia ainda, mas aquela era a mulher que partiu o coração de Jorge anos antes. E ela não tinha voltado por saudade. Tinha voltado porque soube que a fazenda podia se erguer de novo. Será que Magnólia estava prestes a perder Jorge justamente quando começava a ganhar espaço no coração dele? Helena desceu do carro como quem ainda se achava dona do lugar. O perfume forte se misturou ao cheiro de terra úmida e aquilo já dizia muito sobre ela.
Usava vestido caro, joias discretas e o mesmo olhar calculado de quem mede vantagem antes de medir sentimento. Magnólia ficou em pé ao lado da varanda, quieta, observando. Jorge desceu os degraus devagar, sem sorrir. "O que veio fazer aqui?" perguntou seco. Helena abriu os braços, fingindo leveza. "Nossa, Jorge, nem parece feliz em me ver." "Porque não estou." A resposta cortou o ar. Magnólia sentiu um orgulho bobo subir no peito, mas logo tratou de esconder. Helena percebeu a presença dela e lançou um olhar de cima a baixo. "E essa moça? Gente que trabalha." Jorge respondeu antes que Magnólia dissesse qualquer coisa. Helena travou o maxilar por um segundo. Acostumada a manipular, não gostou de perder terreno logo na chegada. Entrou na casa sem ser convidada, como fazia no passado, e se sentou na sala principal. Falou sobre saudade, lembranças e tempos bons, mas nenhuma palavra soava limpa. Magnólia serviu café em silêncio e notou que Helena mal tocava na xícara. Tinha vindo por interesse, não por afeto. Quando a visita foi embora naquela noite, deixando promessa de voltar no dia seguinte, a casa ficou pesada outra vez. Jorge passou a mão no rosto, cansado. Ela só aparece quando sente cheiro de dinheiro. "Então por que ficou nervoso?" Magnólia perguntou, tentando parecer fria. Jorge demorou a responder. "Porque algumas feridas lembram o caminho sozinhas." Ela assentiu, mas por dentro algo doeu. No outro dia cedo, Helena voltou acompanhada de um homem de terno, o mesmo credor arrogante que pressionava Jorge a vender a fazenda. Magnólia entendeu tudo na hora. A mulher não tinha retornado para reconquistar ninguém. Veio ajudar a tomar o que restava. Na sala, o homem abriu uma pasta e falou com falsa educação. "Temos uma proposta final. Quitamos parte das dívidas e ficamos com as terras do lado do riacho." Magnólia quase sorriu. Justamente as terras mais férteis que ela havia indicado para plantio rápido. Helena cruzou as pernas e completou. "É o melhor para você, Jorge. Aceite logo e pare de sofrer." Jorge ficou calado. O silêncio dele assustou Magnólia. Será que ele cederia por cansaço? Antes que a caneta tocasse o papel, ela entrou na sala com o caderno de contas nas mãos. "Desculpem interromper, mas negócio feito em cima de mentira costuma dar azar." Helena arregalou os olhos. "Quem pensa que é? Quem sabe somar?" Magnólia colocou os papéis sobre a mesa. Mostrou os novos números, os produtos já vendidos na feira, os acordos refeitos, o milho recuperado do roubo e o lucro previsto com a colheita rápida. Depois, tirou outro documento. Uma proposta melhor de compra do leite fechada naquela manhã com um comerciante da cidade vizinha. A fazenda não precisa vender terra nenhuma. Precisa parar de ouvir gente interesseira. O credor ficou vermelho. Helena perdeu a pose. Jorge observava tudo em silêncio, admirado. Magnólia então deu o golpe final. "E mais uma coisa. Tenho testemunha de que o senhor combinava valores com Dimas para aumentar cobranças." O homem se levantou furioso. "Isso é calúnia!" Anselmo apareceu na porta. "Calúnia nada. Eu ouvi e posso repetir na frente de juiz." O sujeito pegou a pasta às pressas e saiu quase tropeçando. Helena correu atrás, humilhada pela primeira vez. Antes de entrar no carro, virou para Jorge. "Vai trocar meu lugar por essa empregadinha?" Jorge respondeu sem elevar a voz. "Seu lugar ficou vazio faz tempo, e ela ocupa espaço que você nunca mereceu." Helena entrou no carro batendo a porta e foi embora, levantando poeira. O terreiro inteiro pareceu respirar aliviado. Magnólia recolheu os papéis, tentando esconder o tremor nas mãos. A tensão tinha passado, mas o coração não. Jorge se aproximou devagar. "Você salvou minha fazenda hoje. Ainda falta muito." "Não. Hoje você salvou foi eu." Ela ergueu os olhos e encontrou um homem diferente daquele da chegada. Mais leve, mais vivo, mais verdadeiro. Jorge segurou a mão dela pela primeira vez sem pressa.
Só tenho uma dívida que eu não sei pagar. Qual? Ela perguntou baixo. A de ter me devolvido a esperança. Magnólia tentou brincar para fugir da emoção. Essa eu parcelo. Ele riu, e aquele riso bonito desmontou de vez a defesa dela. Mas antes que qualquer palavra maior fosse dita, um peão surgiu correndo da porteira. Seu Jorge! A chuva forte estourou a barragem pequena do fundo. Jorge e Magnólia se entreolharam. Se a água levasse a plantação nova, todo o esforço iria embora junto. Quando o amor parecia prestes a nascer, a última prova da fazenda chegava correndo na lama. Será que eles conseguiriam salvar o futuro a tempo? Jorge correu para o curral e gritou ordens como não fazia havia anos. Os peões se espalharam pelo terreiro, pegaram enxadas, cordas e lanternas. A chuva engrossava depressa, batendo no chão quente e levantando cheiro forte de barro molhado. Magnólia não pensou duas vezes. Amarrou o lenço na cabeça e seguiu junto. Você fica na casa. Jorge tentou mandar. Mandem boi teimoso, em mim não. Ela respondeu, já andando. Mesmo no susto, ele quase sorriu. Chegaram ao fundo da propriedade e encontraram a pequena barragem rompida de um lado. A água descia forte em direção à horta recém-plantada e ao pomar que começava a dar lucro outra vez. Se aquilo fosse perdido, as contas voltariam a sufocar todos. Jorge entrou na lama até os joelhos, puxando troncos para conter a correnteza. Os homens ajudavam, mas a chuva atrapalhava tudo. Magnólia olhou ao redor e percebeu algo que ninguém viu. Havia sacos vazios no depósito de adubo coberto, bem perto dali. Correu até lá, arrastou quantos pôde e gritou. Enche de terra! Faz barreira aqui! Anselmo repetiu a ordem. Os peões correram e em minutos começaram a erguer uma contenção improvisada. Jorge a observou no meio da tempestade. Roupa suja de barro, cabelo molhado no rosto e coragem brilhando mais que relâmpago. Aquela mulher não aparecia só nos momentos bons. Ela enfrentava o pior sem recuar. Depois de quase 1 hora de luta, a água diminuiu o avanço. A plantação estava castigada, mas salva. O pomar seguia firme. Os homens comemoraram cansados, respirando fundo sob a chuva mais fraca. Jorge ficou parado, olhando Magnólia, que limpava a lama das mãos como se nada demais tivesse feito. Caminhou até ela devagar. Você não me obedece nunca? Quando a ordem é ruim, não. Ele riu alto de verdade, um riso bonito que ecoou no escuro. Fazia tempo que a fazenda não ouvia aquilo. Na manhã seguinte, o sol apareceu limpo, dourando as folhas molhadas e iluminando a Vale do Ouro como promessa nova. O povoado inteiro soube do que aconteceu. Também soube que a produção da fazenda tinha sido salva e que Jorge recusara vender 1 palmo de terra. Dias depois, com a feira lotada, hortaliças vendidas, frutas encomendadas e novo contrato de leite assinado, as primeiras dívidas grandes foram pagas. Os mesmos homens que antes zombavam, agora cumprimentavam de longe, sem coragem de encarar muito tempo. Justiça, às vezes, chega sem fazer barulho. Numa tarde tranquila, Jorge chamou Magnólia para a varanda. A mesa tinha café fresco, bolo de fubá e 2 xícaras. O vento trazia cheiro de capim cortado e flor de laranjeira. Ela sentou desconfiada. Que cara é essa? Cara de homem nervoso, ele admitiu. Nunca imaginei ver o coronel com medo. Tenho medo de perder o que encontrei. Magnólia silenciou. Jorge pegou nas mãos dela com firmeza serena. Quando você chegou aqui, eu só pensava em salvar a fazenda. Depois entendi que a fazenda era só terra sem vida. Quem salvou este lugar de verdade foi você. Salvou a casa, meu nome. E esse coração teimoso. Os olhos dela marejaram, mas o sorriso veio antes da lágrima. Está me pedindo em namoro ou fazendo discurso? Os dois. E se você deixar, quero pedir coisa maior quando chegar a hora. Magnólia tentou responder e não conseguiu de imediato. Apenas apertou as mãos dele. Depois falou baixinho.
Eu vim atrás de trabalho. Não sabia que encontraria morada. Jorge a puxou para perto e a beijou com calma, como quem esperou demais por aquilo. No terreiro, Anselmo viu de longe e resmungou contente. Até que, enfim. Meses se passaram. A fazenda Vale do Ouro floresceu de novo, curral cheio, pomar bonito, horta produtiva e risada espalhada pela casa. Onde havia silêncio triste, agora havia vida. Jorge e Magnólia trabalhavam juntos de dia e sonhavam juntos à noite. E quem passava pela estrada jurava sentir no ar que lugar cuidado com amor prospera diferente. Agora me diz uma coisa, você, no lugar de Magnólia, teria ido embora depois das humilhações? Ou também lutaria até vencer e conquistar esse amor? Um ano depois, numa manhã clara de domingo, a fazenda Vale do Ouro parecia até cenário de filme antigo. O terreiro varrido, toalhas brancas nas mesas, flores do campo enfeitando a varanda e cheiro de café fresco misturado com broa saindo do forno. Gente do vilarejo inteiro começou a chegar cedo, cada um trazendo alguma coisa. Queijo, doce de leite, galinha assada, risada e curiosidade. Ninguém queria perder o acontecimento do ano. O velho Anselmo andava de um lado para o outro fingindo calma, mas enxugava os olhos a todo instante. Nunca pensei que ia ver essa casa feliz de novo, repetia para quem quisesse ouvir. Jorge apareceu vestido simples e bonito, camisa clara, botas limpas e aquele jeito firme que agora vinha acompanhado de paz. Já não carregava no rosto o peso de antes. Magnólia surgiu pouco depois, com vestido delicado, cabelo preso e um brilho no olhar que nenhuma joia compraria. Continuava a mesma moça de coragem quieta, só que agora sorria mais fácil. Quando ela desceu a escada da varanda, Jorge ficou parado olhando, como se esquecesse por um instante que havia mais gente no mundo. "Fecha a boca, rapaz", cochichou Anselmo, arrancando risos de perto. A cerimônia foi ali mesmo, debaixo do ipê amarelo da frente, que escolheu florir justo naquela semana. O padre falou bonito sobre parceria, respeito e tempos difíceis que revelam quem merece ficar. Jorge mal tirava os olhos dela. Magnólia, sempre firme, apertava as mãos dele de vez em quando, como quem lembrava: "Estou aqui". Na hora dos votos, Jorge respirou fundo. "Prometo nunca mais enfrentar nada sozinho. E prometo ouvir você, mesmo quando eu achar que estou certo." O povo riu alto. Magnólia respondeu na mesma calma de sempre: "Prometo cuidar desta casa, desta terra e de você, mesmo quando estiver impossível de aguentar." Até o padre sorriu. Depois do beijo, a fazenda inteira aplaudiu. O som bateu nos morros e voltou bonito, como bênção antiga. A festa durou o dia todo. Teve sanfona, moda de viola, criança correndo atrás de galinha, panela no fogão e dança no terreiro. Jorge puxou Magnólia para dançar no meio do povo, sem vergonha nenhuma. Quem diria? O homem fechado de antes agora rodava a esposa sorrindo como um rapaz novo. No fim da tarde sentaram juntos na varanda, vendo o sol cair dourado sobre a plantação que haviam salvado. "Se eu não tivesse vindo naquele ônibus", ela começou. "Nem termina", Jorge cortou. "Porque eu teria dado um jeito de encontrar você em qualquer canto." Magnólia riu e encostou a cabeça no ombro dele. A Vale do Ouro prosperou ainda mais nos anos seguintes, mas o que o povo comentava mesmo não era o dinheiro. Era que ali moravam duas pessoas que se levantaram juntas quando tudo parecia perdido. E isso vale mais que qualquer fortuna. Agora me conta aqui nos comentários. Você acha que Jorge teria conseguido salvar a fazenda sem a chegada de Magnólia? Ou era destino os dois se encontrarem? E antes de sair do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa história com alguém especial, porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo romances emocionantes como esse. Te espero na próxima história. Até mais!